Bem-vindo, Paulo. É um gosto ter-te aqui. E vou-te apresentar, para quem não te conhece, e vou explicar quem tu és e o que é que fizeste. Se eu disser alguma coisa errada, corrija-me, se faz favor. Tu chamas-te Paulo de Almeida Sande, tens 66 anos e és advogado. És professor convidado do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica desde 2000 e professor convidado da Universidade de Lusíada desde 2020. És licenciado em Direito, pós-graduado em Direito da União Europeia, mestre em Ciências Política e Relações Internacionais, foste consultor político do Presidente da República de 2016 a 2021, vice-presidente da consultora CIDO, o Grupo Ibérico Estúdio e Comunicação, entre 2012 e 2016. Foste diretor do gabinete em Portugal do Parlamento Europeu entre 2004 e 2012, porta-voz e conselheiro da imprensa da União Europeia na Expo 98, responsável pelo setor português da informação do Parlamento Europeu no Luxemburgo, presidente da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique. Foste também candidato às eleições europeias em 2019, como independente pelo partido Aliança. Colaboraste com o Jornal Observador, com o Diário de Notícias, tens escrito vários livros sobre a União Europeia, um romance e um livro de poemas. És presidente da Câmara de Comércio da Lusofonia e da Diáspora, desde junho de 2023, deputada à Assembleia Municipal de Cascais, desde outubro de 2021, e membro da direção da Associação Nossa Europa. Foste membro da direção da SEDES e recebeste a Ordem do Infante Dom Henrique do Presidente Cavaco Silva pela tua contribuição para o sucesso da integração portuguesa na União Europeia. E também recebeste o grau de Grande Oficial da Ordem de Mérito pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, temos aqui uma pessoa importante. Importantíssimo. Não, temos aqui, sobretudo, uma pessoa que já tem uma certa idade. Aliás, uma das coisas que eu, quando era já agora, obrigadíssimo pelo convite. Ora, é um gosto. Muito honrado e com imenso gosto, até porque, como estávamos a comentar antes, é uma oportunidade para pensar um bocadinho, Exatamente. Livremente, sem... Livremente e pensar. Portanto, é ótimo, fico muito contente e enfim, espero que se torne interessante e que seja interessante, em primeiro lugar, para nós os dois, conversar, claro, para quem eventualmente ouça. Mas, não, eu acho que, sobretudo, o que eu costumo dizer, e digo isso aos mais novos, é que não fiquem fascinados, nem assustados, nem impressionados com o currículo de quem quer que seja, porque isso tem a ver com a idade, tem a ver com os anos. À medida que vamos fazendo anos, vamos criando currículo. Mais coisas. Mais ou menos, mas cada um de nós tem não há ser humano nenhum, enfim, que tenha vivido, não tenha ficado fechado num quarto, que não tenha uma experiência interessante para contar. Eu acho mesmo isso. Acho que uma das coisas interessantes em ser humano e ter esta oportunidade extraordinária, esta sorte extraordinária, vale mais do que ganhar 100 vezes a lotaria, que é estar vivo, não é? Estar vivo é alguma coisa de que nós devíamos estar sempre gratos. E cada vida tem o seu interesse, é espetacular. Eu tenho falado com imensa gente neste podcast e tem sido uma surpresa. Sim, não, eu acho que as pessoas são sempre uma caixinha de surpresas e ensinam-nos sempre muita coisa. Já há uma coisa que é um lugar comum. Já agora, eu costumo dizer sobre os lugares comuns que para alguma coisa são lugares comuns. Para alguma coisa são comuns, é porque de facto normalmente são verdadeiros. Pois às vezes é preciso ter um bocado de cuidado com as fontes, com as origens, mas em geral esses lugares comuns têm importância e têm um significado. E uma das coisas que eu acho que é verdadeira e que é importante é que as pessoas surpreendem-nos sempre, porque cada pessoa no fundo construiu um percurso que nos permite aprender toda a vida. Nós aprendemos a vida toda e esse é um lugar comum que eu acho fundamental, é nunca perder isso de vista, achar que agora já não consigo, agora já não posso, agora já não vou lá. E por isso não é? São tão admiráveis aquelas pessoas que de repente aos 60, aos 70, aos 80 anos estão a aprender coisas, estão a fazer coisas novas. E agora cada vez somos velhos mais tarde. E agora cada vez somos velhos mais tarde. Temos muito mais tempo para ainda continuar a fazer coisas. Tu estás com 66, eu com 63 e estamos ambos a fazer muitas coisas. Uma jovem, menos 3 anos. Tu és uma jovem. Não, eu li há pouco tempo uma coisa de um paleontólogo espanhol, enfim, sobre justamente a morte e a vida e a imortalidade, enfim, tudo aquilo que angustia o ser humano a partir de certa altura da vida e aliás, bastante cedo na vida.
que é esta ideia da inevitabilidade da morte, não é? Mas ele dizia uma coisa muito interessante. Nós, seres humanos, somos os únicos seres na natureza, nós e os nossos animais de estimação, como o teu gato, que eu já vi que tem essa característica, nós somos os únicos seres na natureza que temos um período longo de decadência física. Na natureza só há plenitude ou morte, não há intermédio. Nós não, nós superamos isso, nós temos mais do que isso e temos que aproveitar o facto de termos mais do que isso. E, portanto, se sermos capazes, enquanto de facto somos capazes de continuar a viver, continuar a fazer coisas, continuar a estimular os outros e ser estimulados por eles, eu acho sinceramente que é uma das mais-valias deste processo longo em que o ser humano, no fundo, foi prolongando a sua existência, negando essa ideia da plenitude ou morte que está presente na natureza. É verdade, é verdade. E nós contrariámos essa. E nós contrariámos isso. E ao contrariar isso, temos obrigação, na minha opinião, justamente, até nem que seja como homenagem aos que o permitiram antes de nós, não é? Todos aqueles que trabalharam, que se esforçaram, que investigaram, que criaram coisas novas e que nos permitem viver como vivemos hoje, temos a obrigação de viver bem. Claro. Não a obrigação de negar a vida e de enfim, com tanta gente, muitas vezes com razões válidas, mas que, de facto, as pessoas às vezes esquecem-se deste pormenor tão importante. Primeiro, é um milagre estar vivo, isto independentemente de religiões, de acreditarmos. Sim. Mas é um milagre estar vivo e, em segundo lugar, não só é um milagre estar vivo, é quase uma impossibilidade, assim, repito, quantas vezes eu não teria ganhar o Euromilhões se comparado com o que eu ganhei ao ter o privilégio de viver, não é? E, aliás, isso está a estudar, eu já não me lembro, certo, que há uns tempos li o número, havia um para 4 bilhões. Sim, uma possibilidade em 4 bilhões de existir. Claro. Não sei bem como é que eles fazem essas contas. Também não. O número de pessoas que já existiram, os seres humanos que já houve, essas coisas. Uma estatística dessa. Há um estudo desses, mas em todo o caso é interessante. E, portanto, eu acho que isso é um privilégio que temos. E temos que saber viver bem. Temos que saber estar reconhecidos por isso e justamente por esse esforço que fizeram tantos, às vezes vidas anónimas, mas que resultou esta possibilidade que temos de superar a lei da natureza, não é? E de alguma forma a própria seleção natural não nos apanha completamente. Mas enfim, isso seria outra conversa, mas é interessante. Eu antes do mais gostava de saber porquê o direito e depois porquê a Europa, porquê as relações internacionais. Houve alguma algum facto que aconteceu na tua vida? O direito por duas razões essenciais. Primeiro, porque o meu pai era oficial do Exército. O pai dele já tinha sido oficial do Exército. O ser oficial do Exército era uma tradição de família que tu quebraste, que eu quebrei e ainda bem, embora não, ainda bem, já explico porque ainda bem, mas era uma tradição de família. O meu pai foi oficial do Exército, mas o meu pai foi oficial do Exército um bocado contrariado. Ele foi oficial do Exército porque a mãe dele, a minha avó, queria que ele fosse também por causa do pai dele, que era que morreu muito jovem, eu não sei se estaria já 40 anos, capitão de engenharia, acho eu, com uma doença profissional relacionada com as minas, enfim, ele trabalhava nessas áreas e o meu pai acabou por ser encaminhado para aí pela minha avó por vontade de fazer uma homenagem ao marido. Ficou viúva a vida toda, nunca voltou a casar, vivia sempre. Eu lembro-me dela de preto, já passados 30 anos da morte do marido, e o meu pai foi para o colégio militar e depois do colégio militar fez a academia militar, era oficial do Exército, mas o sonho dele sempre tinha sido de ser advogado. Aliás, ele foi defensor oficioso nos tribunais militares em Moçambique, no tempo em que lá está, durante um período numa das comissões dele. Portanto, era o grande... Essa foi uma das razões. A outra razão foi que eu li o Inspetor Maigret, acho que era o Inspetor Maigret. Não era o Inspetor Maigret, era o outro. Era o Perry Mason, peço desculpa. Não era o Maigret, nem mais tarde. O Perry Mason, aos 11, 12 anos, e a par de ler os 5, li ao Maigret. Li ao Perry Mason. E fiquei fascinado com aquelas coisas, mas só muito mais tarde é que eu descobri que o direito e o exercício do direito na Europa e em Portugal em particular não tinha nada a ver com aquelas histórias dos Estados Unidos, em que eles contratam investigadores. Nada. Tudo aquilo é para impressionar júris e nós pouco usamos o júri aqui em Portugal, no nosso direito.
Portanto, foi isso, não é? Portanto, essa era a pergunta, o que é que foi o direito? Depois a segunda pergunta... Depois, porque a Europa, as relações internacionais, como é que foste lá parar? O que é que aconteceu? Um bocadinho por causa da minha carreira profissional, porque eu muito cedo já tinha algumas experiências profissionais, até muito interessantes, mas concorri ao primeiro concurso que houve para ir para a Europa, como na altura se dizia, para o Parlamento Europeu. Consegui entrar logo na primeira leva e a partir daí Ficou o bichinho. Fiquei muito... Não, e não só o bichinho, eu trabalhava nessa matéria, porque de facto e o Parlay gostava muito e quando... E, aliás, há um fator concreto. Eu lembro perfeitamente o dia em que eu vi no Expresso, eu tinha feito a pós-graduação em Direito Europeu, na altura chamava-se Direito Comunitário, na Católica. Eu também fiz. Também na Católica. Não fiz o primeiro curso, fiz o segundo curso que eles lançaram. Eu não sei se foi o segundo. Eu acho que foi aí que nós tivemos. Talvez. Foi. Eu fiz em 84, 85. Foi como eu. Então fomos colegas nisso. Então fomos colegas, exatamente. Sim. Olha, eu já não me lembrava, mas olha, ainda bem. Sim. E há alguns amigos que ainda ficaram desse tempo. Sim. E eu lembro, na altura, fiquei muito entusiasmado com aquela ideia de ir para a Europa. E aqui já agora entre nós, eu na altura trabalhava na Quimigal. Ainda por cima tinha sido nomeado para representar a Quimigal como presidente da Câmara de Comércio de Moçambique, e a Moçambique, o Samora Machel, fiz uma série de coisas interessantes e toda aquela fundação daquele Estado, passou dos efeitos depois com a guerra e tudo, aquilo foi sempre muito complicado, mas foi muito interessante como um processo até de criação de uma estrutura estatal que pudesse funcionar, e é um país que eu adoro, aliás já tinha vivido lá. E de facto surgiu essa oportunidade da Europa e tenho que confessar uma coisa que eu acho que já agora a sinceridade, não, é que eu ganhava, vamos lá ver se eu me consigo lembrar, imaginemos uns 40 contos na altura, 40 mil escudos. Bem, e o salário na União Europeia anunciado no concurso era de 400 mil escudos. E eu disse, bom, vou ficar mais rico que os meus amigos todos, que era uma coisa fascinante, porque essas coisas nunca são como nós queremos ou como pensamos, mas foi muito interessante e foi uma experiência muito... E ainda lá estiveste uns aninhos. Eu estive lá muitos anos, estive no Luxemburgo, depois vim para Portugal, para o Gabinete do Parlamento Europeu, de onde saí no ano 2000 porque... Bem, basicamente queriam que eu voltasse para Bruxelas e eu não queria, depois tinha chegado o tempo, eu disse não vou voltar, tirei uma licença sem vencimento e fiz outras coisas. Depois, passado 3 ou 4 anos, abri um concurso, outra vez, aqueles são sempre concursos internacionais, e eu voltei ao gabinete, dessa vez como diretor, e portanto fiquei lá depois 7 anos. E depois saí, e depois acabou, disse já chega. E entretanto fiz o curso, por uma razão, e já agora estava ainda no Parlamento Europeu, e saiu, lembro de um anúncio no Expresso ou no Público, já não sei, num jornal, a dizer Instituto de Estudo, não havia ainda Institutos de Polícia, a Universidade Católica vai criar uma coisa de estudos, não sei o quê, relações internacionais, ciência política, com um elenco fantástico. Era incrível, fantástico, Hernani Lopes, Adriano Moreira, uma data de gente interessante. E eu fiquei fascinado, concorri, entrei, fiz esse mestrado, enfim, fiz o curso, fiz o mestrado, enfim, comecei o doutoramento, depois, enfim, metem-se tantas coisas que depois os nunca acabei. É que é pior. Não, eu já comecei para aí 3 vezes ou 4, mas cada vez mete-se uma coisa nova e já tentei vários, já fiz períodos inteiros praticamente da parte académica, portanto da parte com disciplinas. O último que fiz até foi no ISCSP em Estratégia. Sim, óbvio. Exato. Depois, enfim, acabei por voltar para o Instituto, porque me pediram, enfim, não interessa. Mas em todo o caso, o que importa, era aquilo que dizíamos há bocadinho, o que importa na vida, eu acho, tenho um bocadinho esta tese, é fazer coisas. Acho que estar a fazer coisas sempre é muito, muito bom. E estamos a fazer coisas, estamos vivos, estamos atentos à vida, conhecemos pessoas, falamos com as pessoas, é isso que a vida acho eu. Não? É mesmo isso. E agora, Paulo, eu gostava de te ouvir acerca do Ai, vem aí um gato que vai saltar. Deixa-me lá, se ele veio aqui fazer festinhas. Eu acho... Vai, salta. O gato vai saltar, atenção. Está para aí a 2 metros de altura, está com medo. Eu sabia que ele não ia conseguir. Está com medo. Portanto, vamos ter aqui um convidado. Está atrás de não assiste. Pronto, agora está a tentar saltar para aquele lado. Saltar para as minhas costas. Para quem não está a ver, não está a perceber o que se passa, mas pronto. Queria saber a tua opinião sobre o que se passa atualmente no mundo, com os conflitos na Europa, no Médio Oriente, sem falar dos outros mais pequenos conflitos que por aí andam, este problema do se passa no Mar Vermelho
enfim, há aqui uma série de conflitos. Temos agora o Irão também metido ao barulho. Enfim, como é que tu vês esta situação? Daqui a 100 anos, ou 200, daqui a uns anos, os historiadores, que ainda por cima vão ter a vida facilitada, porque não é como os historiadores de agora a falar da Idade Média ou da Antiguidade Clássica, vão olhar para este tempo que estamos a viver e vão chamar-lhe um nome qualquer. Ou seja, passamos de várias idades, não é? Começamos na Era Clássica, depois passamos à idade moderna, depois ao contemporânea, e vamos agora entrar numa nova fase. Portanto, Tu achas que já estamos? eu acho que já estamos nessa transição. Sim. Estamos na transição. Depois a data é sempre difícil. Exato. Alguém há de pôr isso no dia. Não, Se inventou, sei lá, uma coisa qualquer relacionada com a internet, embora a internet tenha começado em 1956, Exato. sabemos, não é? Portanto, mas enfim, o princípio, mas há de haver uma data, há de haver um marco, não sei qual é. Pode ser uma destas guerras, pode ser qualquer coisa. Agora, há aqui alguns aspectos. Quando olhamos para a realidade, pronto, o gato saltou, mas foi direto para o chão. Foi, tudo fantástico. 3 metros. Este gato ainda por cima chama-se Churchill, que é Exato. também uma Pronto, das boas deixa ele dizer olá. Exato. Não lhe faças festas, senão ele não não. larga. Pronto, Pois, mas não, mas pronto. ele é... Ele muito querido. é muito. Cá está, é outro dos seres vivos, é dos poucos seres vivos que os gatos, os cães, os animais domésticos, que supera a tal dicotomia, não é, entre plenitude ou morte. É verdade. Nós tratamos deles porque Exato, fazem parte da nossa vida. é um trade-off. Ah. Eles deixaram-se domesticar, os gatos menos, eles deixaram-se domesticar e em troca nós demos-lhes a longevidade que eles não teriam Exato, na e o natureza. bem-estar que eles E o não bem-estar que eles teriam. não teriam na natureza. Pronto, Portanto, não já há- arrancou aqui. Não há razões para ter complexo em relação aos animais. Já temos complexo em relação a tanta coisa. É verdade. Culpa. É verdade. Mas ainda voltando Então, tu achas que estamos numa nova era? eu acho que estamos a entrar numa nova era, cujo nome não sei qual é. Há muitas teses sobre isso, há muitas ideias sobre isso. Há quem lhe chame, enfim, não interessa, a idade do caos, a idade. Vamos ver como é que lhe vamos chamar. Obviamente que muito condicionada, ou melhor, muito determinada pela tecnologia, em particular pelo digital, que de facto muda e está a mudar constantemente as nossas vidas. Neste momento a grande discussão é essa, não é? O que é que vai acontecer nos próximos anos, em termos de emprego, em termos, por exemplo, esta questão dos ecrãs, não fundo, Tendência dos ecrãs. ontem houve um estudo foi sobre isso muito interessante, de facto diz isso. Não diz que estamos completamente dependentes deles, mas diz que estamos a sofrer consequências da forma como lidamos com eles. O facto de os usarmos demais, enfim, e há pessoas já, enfim, não digo viciadas, mas já muito, essas sim dependentes deles. Sim. Não será generalizado, é o que diz o estudo, enfim. É um estudo com bastante, com uma amostra bastante grande, mas dito isto, é uma mudança radical. Agora, se pensarmos nas relações internacionais, que é um bocadinho a tua pergunta, eu diria que entre a ideia do fim da história, entre Fukuyama, enfim, simplificando ao máximo o que Fukuyama disse, já agora, não apenas ele não disse exatamente o que as pessoas dizem que disse, mas evoluiu. Samuel Huntington, Choque das Civilizações, Sim. e Robert Nye, Sim. ou seja, nas relações internacionais, o soft power transformado em smart power, que é a combinação entre o hard power, ou seja, tentando pôr isto em português. E para quem não lê os livros. Eu ainda outro dia, exatamente, eu já explico, mas ainda outro dia estava a falar com já não sei onde e resolvi armar-me esperto. É uma coisa que eu faço às vezes estupidamente. Toda a gente Esqueci-me faz, de ficar deixa lá. sempre gente mais esperta que eu. Mas armei-me esperto e disse qualquer coisa. Eu não gosto dessa coisa, já não me lembro qual era a palavra, estávamos a usar palavras em inglês o tempo todo. E logo da frase a seguir usei uma, porque já está tão, já não me lembro exatamente Já não o que é. conseguimos Mas dizer. não posso. É verdade. Porque de facto, cá está, a velocidade. A verdade é que durante muito tempo as palavras tinham tempo para se culturar. Havia tempo para a palavra E se agora não. culturar. Hoje em dia não há. Não. E muito da nossa relação, que é pessoal, que é profissional, etc., depende da forma como usamos as palavras. Aliás, há essa tese, enfim, é uma discussão antiga da filologia sobre de onde é que vem a inteligência, porque é que nós somos inteligentes, qual é a relação da inteligência com a palavra. E a verdade é essa, que nós somos inteligentes porque usamos palavras e conseguimos pôr
em símbolos sonoros e também escritos, significa aquilo que Traduzir nos as vai na ideias em Exatamente, palavras. isso é o que dá o salto. Agora, Claro. depois há aquela velha questão: o que é que apareceu primeiro, a palavra ou a inteligência? A inteligência ou a palavra? Enfim, é um processo, obviamente. Enfim, eu julgo que nós temos gente suficiente que explica isso bem, nomeadamente o Eduardo, como é que se chama? O cientista, o Damasio, Sim, sim. que tem uns livros muito interessantes sobre isso. O António Damasio. O António Damasio explica muito bem os sentimentos, Sim, as emoções, essas coisas todas. Como de costume, já me perdi. Já te perdeste. Sabes que eu quando dou aulas nessas Também te minhas... perdes. Não, eu aviso os meus alunos. Eu logo no início do curso digo-lhes: olha, meus amigos, Eu não sei vou-me onde é que isto perder. vai. Portanto, vocês interrompam-me e digam onde é que eu estava. Perco-me a falar, é uma coisa horrível. Mas Gostavas de isto falar tem a do ver, sim, tem a ver com o Fukuyama. NAI e com... Eu Exatamente. estava a falar de porque é que eu usei software, hardware, essas coisas. Porque é mais fácil, quer dizer, o software em português, o soft power, peço desculpa, em português significa o poder de persuasão, a capacidade que eu tenho de impor aos outros os meus padrões, não é? É isso que é o soft power. Ora, o CNAI, o Robert Knight, depois foi consultor, julgo eu, do Bush pai, e foi, enfim, escreveu depois vários livros sobre isso e evoluiu justamente essa ideia do soft power, ou seja, do poder persuasivo, aquilo que a Europa tinha, e que durante muitos anos eu, nestas minhas funções, usava como argumento. A Europa tem um importantíssimo soft power, baseado essencialmente na força do seu mercado interno. Mas isso mudou. Eu acho que isso mudou. Estamos neste momento justamente também aí com um problema e algo. É isso, era aí que eu também queria chegar. Exato. O que é que tu achas que se passa com a Europa agora? A Europa tem vários. Enfim, a Europa é também vítima deste processo todo, desta evolução toda, em que, como Não se eu dizia há adaptou bocadinho... ou não soube? Mas olha, Helena, é muito difícil a adaptação. Porque é muito rápido. É muito rápido. Eu julgo que é um outro filósofo, que é o Daniel Innerarity, um filósofo catalão, que diz uma coisa que tem uma série, justamente uma explicação. Ele há pouco tempo fez aí uma sessão onde eu estive e já li aquele livro dele onde ele explica a complexidade e diz justamente isso. O que ele explica, o que ele diz é uma coisa que eu acho que é óbvia, mas que depois bem explicada percebe-se melhor. Quando o óbvio é demasiado óbvio, nós não percebemos. Está muito perto, não é? Quando vemos coisas muito perto. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz... as estruturas, todas as estruturas formais das nossas sociedades, em particular as democráticas, eu não sei se ele também diz isso, mas eu saliento isso, em particular as democráticas, têm muita dificuldade em lidar com a complexidade do mundo atual. Muita dificuldade. Eu diria mesmo que não conseguem lidar. É o chamado a um desajustamento. Há um desajustamento inevitável, porque isto está a evoluir tão depressa que é muito difícil. Nós, aliás, pensamos na democracia, e isto é um problema da Europa, eu estou a responder assim, mas é um problema da Europa. Se pensarmos na democracia, o que é que nós verificamos? Verificamos uma realidade que amadureceu, que evoluiu ao longo de pelo menos 300, 400 anos, desde as três revoluções democráticas, as três revoluções ocidentais, as três grandes revoluções que moldaram este nosso sistema político e que depois todo o mundo mais ou menos adaptou, pelo menos na organização do Estado. Verdade. E depois, em 300 e tal anos de evolução, de ir melhorando as coisas, de ir superando desigualdades. Olha, a condição da mulher, por exemplo, coisas deste género. A mulher não votava há 200 anos. A eleição e a escolha era censitária, eram as pessoas que tinham dinheiro. Claro. Porque os outros não tinham capacidade para o fazer. Ou seja, tudo isto foi uma evolução cultural. É sobretudo uma evolução cultural. Essa evolução cultural chocou nos últimos 30, 40 anos com a mudança de tudo. E de repente, todos nós dois, nesta conversa e todas as pessoas, olham para esta realidade política e dizem assim: mas o que é que estes senhores e estas senhoras que eu mandato para me representar estão a fazer em minha representação? Não estão a fazer aquilo que eu disse. Porquê é que eu sei isto? E porquê é que isto é tão importante? Porque eu há 50 anos não sabia. Não havia informação, não chegava, não era suficiente. Só algumas pessoas é que tinham acesso a ela. Muitos dos que tinham acesso a ela não tinham capacidade para descodificar, porque não tinham educação ou porque não tinham informação suficiente e conhecimento. E, portanto, isso mudou. Portanto, o que é que estamos a assistir? Estamos a assistir a um apelo, que é um apelo inconsciente no Ocidente, de participação, de uma participação diferente da tradicional. Repara, as pessoas já não se contentam com as eleições. A eleição é um dos elementos formais mais importantes das democracias, mas é só um elemento formal. Verdade. Pois há muitos outros elementos substanciais, materiais,
que está um bocadinho em falência. Ora bem, a União Europeia, a Europa, desculpa lá, mas agora com o gato aqui em cima, ele ouviu falar em União Europeia, salta. Finalmente um gato com bom gosto. Gostas da União Europeia, não é? Pá? Ele é Churchill. Ele é Churchill. Bem, mas o Churchill foi um dos grandes defensores da União. É verdade. Disse sempre que o Reino Unido ficava de fora e, pelos vistos, tinha razão. Mas vivemos esse tempo. A Europa é, de facto, uma das realidades mais frágeis, porque além disso, das democracias estarem em causa no Estado-nação ocidental, que inventou a democracia, está com dificuldades justamente para esta adaptação, a União Europeia, ainda por cima, é uma união de democracias, não é um Estado. Pois, claro. E, portanto, não tem, apesar de tudo, que os Estados têm, para dar resposta a estas questões. Portanto... está chamado numa encruzilhada. Está numa encruzilhada e depois os desafios à sua volta são brutais. Aquilo que estamos a assistir em todo o lado é um conjunto de ameaças, riscos, até oportunidades. A que a Europa está a dar resposta com dificuldade. Embora, eu também já agora gosto de salientar isto, ao mesmo tempo e surpreendentemente por vezes, com uma capacidade de resistência, chamemos de resiliência, que é a palavra da moda. Sim. Não é bem a mesma coisa, mas em todo o caso, a capacidade de facto que a Europa tem de responder a crises existenciais. Sim. Porque a verdade é que crises existenciais sempre houve na Europa. Eu lembro, há 30 anos, o Tratado de Maastricht, que foi o tratado que fez, é o tratado mais importante da história da criação dos tratados a seguir aos fundadores. O Tratado de Maastricht foi uma surpresa, caiu como uma bomba, ainda estávamos já chegando na presidência portuguesa, e de repente há na Dinamarca um referendo a dizer que não. Não creio. Bem, e de repente foi uma ameaça existencial, e desde aí temos vivido ameaça existencial. É verdade. Só que se olharmos para os últimos 10 anos, talvez até 20, se pusemos aqui o ponto no ataque às Torres Gêmeas, nós assistimos a ameaças crescentes, a riscos cada vez maiores. Neste momento a conjuntura geopolítica é complicada, a geoestratégia, a forma como a Europa reage a essa realidade do ponto de vista justamente da sua relação com o mundo que a rodeia, com a realidade que a rodeia, é muito titubeante. E há uma coisa que as pessoas não se podem esquecer. Primeiro, aliás, duas coisas que as pessoas não se podem esquecer. Primeiro, uma já eu a disse, que a Europa é uma realidade muito diversificada de países, com interesses diferentes, com realidades diferentes, com histórias diferentes, com condições diferentes. São 27, já foram 28, são 27, etc. E em segundo lugar, a Europa tem uma capacidade, o tal hard power. Sim. E eu agora no hard power, aquilo que o Nye dizia... Como é que tu traduzes o hard power? Não, o hard power é a capacidade, é o poder, é a capacidade de impor, digamos, pela força, não necessariamente das armas, mas, por exemplo, pela força da sua economia, pela força do seu mercado, pela força de várias coisas, de impor determinado tipo de comportamentos. O soft power é a capacidade de impor padrões, é a capacidade de convencer os outros a usar aqueles padrões. Por um lado, obrigação, por outro lado, persuasão. E a Europa, esse soft power tem-se vindo a desgastar justamente porque apareceram outros atores. A China, dos últimos 30 anos, deu o salto que deu em termos económicos, em termos de produção, em termos de inovação, e a Europa tende a ficar para trás. E depois, a Europa tem um orçamento, o tal hard power, a capacidade de poder, forças armadas, etc. Por isso, por alguma razão, se diz que a Europa depende tanto da NATO. E é verdade. Nos últimos anos, acordámos um bocadinho para várias realidades justamente dessa nossa dependência. E achas que vai servir para alguma coisa esse acordar? Eu acho que já tem servido. Por isso, se olharmos para outro exemplo, que é eu vou dar só dois exemplos. Um é o exemplo da por causa da guerra da Ucrânia, o exemplo da dependência energética. Certo. A Europa percebeu que não pode depender desse ponto de vista, que também não pode depender da relação com os Estados Unidos, que aliás já ameaçaram reduzir as exportações de gás, que foram um substituto para as exportações da Rússia. Em segundo lugar, não pode depender dos Estados Unidos, porque com a história da pandemia, os Estados Unidos, enfim... e, aliás, Biden, nem sequer foi Trump, nós estamos preocupados com Trump, mas foi Biden. Enfim, a administração Biden fez aprovar uma série de leis, nomeadamente o Inflation Act, portanto, a lei por causa da inflação, que é essencialmente uma lei protecionista, a outra por causa dos chips, portanto, dos semicondutores, outra por causa do investimento em grandes infraestruturas, e, portanto, os Estados Unidos investiram na sua economia. Ou seja, a ideia da globalização, e a Europa vai atrás.
A Europa tem vindo atrás, tem tentado vir atrás, tem aprovado uma série de leis também nesse sentido, já tem também, julgo que é um regulamento, uma diretiva, não tenho a certeza, ou é uma coisa ou outra, mas talvez seja uma diretiva, sobre também os semicondutores, e portanto para que haja uma produção na Europa, a Europa percebeu que não está sozinha no mundo, tem uma aliança forte e importante, mas não chega. Ela tem que ser capaz de se defender a si própria. Qual é o grande risco? O risco é o risco da implosão, o risco é o risco da divisão. E nós Isso que eu te ia perguntar, se a Europa está em condições de o fazer. Nós assistimos na Europa neste momento a movimentos muito assustadores. Na minha opinião, a mim assustam-me. Mais uma vez, se eu fosse a fazer a conta, às vezes que já li, que já vi, até que já falei em títulos como o fim do euro, o fim da Europa, o fim da União, o fim de não sei o quê, bom, o período em que assisti mais a isso foi durante o Brexit. Exato. Durante o Brexit, todos os outros exits estavam a ser anunciados. Verdade. Todos. Nenhum se concretizou, para já, até agora, mas também só passaram meia dúzia de anos. A questão é, o que é que vai acontecer no futuro? Pois. O AfD, portanto, o partido... Aquilo está gravíssimo. Não? O partido alemão, enfim, de extrema-direita, como se diz, isso também depois essa questão das isso também vamos lá chegar. É uma questão complicada. Em comparação com a política portuguesa, também queria saber a tua opinião sobre isso. Bom, mas o AfD, o partido alternativo, como eles chamam, é um partido que defende a saída, o que defende o Brexit, como eles dizem, a saída da União Europeia. Claro que eles dizem que não é logo, primeiro tentam mudar as estruturas. Só que o problema da Europa é a falta de unanimidade, é a falta de solidariedade, é a falta de coesão. E não é com unanimidade que isso se resolve, porque nós já percebemos, com 27 Estados, basta haver um que não quer uma coisa, que é o que se está a passar. Que é o que se está a passar. Portanto, aí também a tensão é entre quem quer resolver o problema nesse domínio, na fiscalidade e noutros, na defesa, etc. E, portanto, ir mais para decisões por maioria, ou seja, para o método comunitário tradicional, e aqueles que dizem, não, isto já poder a mais da Comissão, etc. O poder a mais da Comissão é uma coisa muito engraçada, porque a Comissão, de facto, é eleita. E, ao contrário do que se diz, os comissários são sufragados previamente, ou seja, são previamente investigados. Eu sei, e bem. E em cada sessão, ao contrário do que acontece com os ministros de qualquer governo nacional, exatamente, menos do português. Exatamente. Isso não é feito cá. E depois temos as surpresas posteriores. O Nuno Palma falou disso. Pronto. Estava em Bruxelas na altura, enfim, Bruxelas, foi em Estrasburgo e depois em Bruxelas. Na altura em que Durão Barroso foi surpreendido como comissário europeu, como presidente da Comissão Europeia recém-nomeado, com recém-designado, já agora, com justamente foi a inauguração desse tempo em que o Parlamento Europeu fazia o escrutínio, na sequência do Tratado de Nice, em que o Parlamento Europeu fazia o escrutínio dos novos comissários. E há um comissário dele, italiano, que os deputados dizem não pode ser. E ele não acreditou. Eu lembro perfeitamente desse ato que houve, foi aliás atrasada a sessão, houve uma nova sessão, etc., para se tomar uma decisão. Ele não percebeu que havia uma mudança. E essa mudança era que, já que há um Parlamento Europeu que ainda por cima tem mais poderes, então esse Parlamento faz uma coisa que normalmente não é feita quando se anunciam governos, que é fazer o escrutínio dos novos comissários. E aqueles que têm conflitos de interesses, enfim, problemas de qualquer natureza, etc., podem ser rejeitados. Isso tem acontecido em todos os 5 anos, em todas as novas legislaturas europeias. E, portanto, mas tu achas que o caminho vai ser a maioria e não? Eu acho que tem de ser. Eu acho que tem de ser. Há uma coisa que não é possível. Não se pode continuar a queixar, não nos podemos continuar a queixar da incapacidade que a Europa tem para dar resposta a determinado tipo de situações. Repito, com grande surpresa, muitas vezes até deu no caso da pandemia, deu no caso da guerra com a Ucrânia. Há outra coisa, há outro problema agora, mas não tem a ver com isso. Mas não se pode criticar e depois não dar os instrumentos para poder fazer. O exemplo da pandemia é bom porque tem a ver com a saúde. A saúde é uma política pública que não é da competência da União Europeia. Claro. E, portanto, o que a União Europeia acabou por fazer foi encontrar soluções, digamos, mais marginais, através de outros recursos que tem, programas de investimento, etc., através, nomeadamente, do programa de compra de vacinas em conjunto. Sim. A compra de vacinas em conjunto tem 2 efeitos. Primeiro, o efeito de escala. Certo. Reduz o custo. Claro. Segundo, o efeito de distribuição justa. Ou mais justa do que seria se não fosse assim. É um bom exemplo só para sugerir às pessoas que pensem um bocadinho o que aconteceria se não houvesse esse programa, se nós andássemos a competir, como andou o mundo inteiro, por vacinas que na altura eram escassas,
e de repente, eu não estou agora a interesse aqui na discussão se a vacina é boa ou mais, não interessa nada. Em termos práticos, o que acontece é, nós tivemos acesso a esse programa e com isso pudemos receber vacinas. Em condições normais, países mais pobres, mais fracos, mais vulneráveis, iam ter um grande problema. Ou pagávamos uma fortuna. Ou iam pagar uma fortuna. Claro. Portanto, a Europa fez isso. Agora fez isso também, está a fazer isso também com as armas para a Ucrânia. Portanto, agora, são soluções que são à margem daquilo que seria, digamos, a política normal. A política normal era dizer assim, sim senhora, temos um interesse comum, mesmo que não seja igual para todos, mesmo que haja diferença, até mesmo que num ou outro caso um país não esteja de acordo ou não queira, a verdade é que há um interesse comum. E é isso, e é assim que funcionam as democracias. Ou seja, na nossa vida, na nossa democracia, nem toda a gente está sempre de acordo com tudo. Isso não existe. Claro que não. Os nossos eleitos são eleitos para nos representar e para no fundo, receber um mandato para prosseguir as políticas que a maioria da população pretende ver prosseguidas, mas falo em nome de todos, sem discriminar ninguém, sem deixar ninguém de fora. Claro. É isso que é a democracia. Exatamente. E, portanto, tu achas que mais cedo ou mais tarde, e se calhar não pode demorar muito tempo, terá que haver uma alteração Acho que sim. nestas regras? E o que é que tu achas em relação à política de defesa europeia? Eu acho que é um dos grandes problemas que nos estamos a deparar, como tu já abordaste há pouco. O que é que vai acontecer? Antes de responder isso, deixa-me só completar a questão da reforma. Não te esqueças que o alargamento impõe à Europa uma mudança bastante drástica. Senão não funciona. Não vai funcionar. E eu não estou a ver como é que se vai fazer essa mudança drástica com as regras que essas... Porque é assim, para eu mudar a regra da unanimidade, eu tenho que o mudar por unanimidade. Exatamente. E como é que consegues essa unanimidade para mudar a unanimidade? Não, mas é tão simples, que é um bocadinho mais complicado que isso. Passamos à prática. Olha, o gato já está no meu ombro. Pronto. Mas pronto, está fantástico. Quanto à política da defesa. A política da defesa tem... Curiosamente, a política da defesa e da representação, ou seja... Filho, vais chatear-nos e não daí. Já ficaste para o microfone. Microfone, mas é ótimo. Gatinho, pá, dá lá aqui mais uma marradinha no microfone. Ele daqui a bocado ainda diz aí uns miaus. Este não é muito de falar. Não? Não. É mais de pensar. Mas pensa mais e gosta de defesa. Exato. Em todo o caso, voltando à política da defesa, a política da defesa e a da representação externa, dos negócios estrangeiros, a política externa da União Europeia tem raízes nos anos 80. E depois, em Maastricht, transforma-se num dos 3 pilares da União Europeia, criada também nessa altura. E o pilar era o pilar da segurança, da política da pesca, política externa de segurança. E a política externa de segurança comum transformou-se a partir do início do século numa diade, ou seja, em duas realidades bastante distintas. Eu diria que a defesa evoluiu muito. Não evoluiu em hard power, cá está, não evoluiu em capacidade em recursos de intervenção armada, etc. Sim. Portanto, em exército, em forças armadas, etc. Apesar da quantidade de missões que a União Europeia já levou a cabo, nomeadamente, como falavas há bocadinho, ali no Índico, na saída do Mar Vermelho, no Corno da África, naquela zona toda, em que a Europa, durante muito tempo, foi essencial para permitir a navegação. Esta história dos piratas não começou com os úteis, já vem de muito antes disso, na altura, sobretudo, vindas do continente africano. Sim. Mas e a Europa já teve missões aí, já teve missões no Congo, já teve missões na Bósnia, missões militares, missões no âmbito da política de defesa. E criou uma capacidade de formação comum, há uma relação permanente entre os Estados-maiores e as forças armadas dos vários Estados. Obviamente que a participação nessas missões é sempre uma participação em função das capacidades e da vontade de cada Estado, portanto é muito voluntária. Agora, há uma coisa que é preciso que fique claro, e as pessoas esquecem-se disso, é que o orçamento da União Europeia é 1%. O orçamento europeu anual, se quisermos, o orçamento depois para o período dos 7 anos, e o orçamento para todas as políticas europeias é 1% do produto dos 27 Estados. Exatamente. É uma coisa ridícula. Aliás, eu quando fiz essa campanha de que tu falaste, uma das coisas que eu tentei explicar é que esqueçam lá isso do federalismo. Fui logo acusado de ser federalista. Eu toda a vida disse que o federalismo não faz sentido na União Europeia. Nunca fui federalista porque não faz sentido. Mas se pudesse fazer algum sentido, eu se calhar era.
Claro. Ok, é uma solução, mas não me parece, não é possível. Só Portanto, tu achas que sem federação não pode haver um exército europeu? Eu acho que com este tipo, vamos ver, não é absolutamente assim. Não é É isso absolutamente assim. que eu queria A saber. questão é, já há um caminho com esta coisa da cooperação estruturada permanente. A cooperação estruturada permanente é um mecanismo, já agora, é uma variante digamos, das cooperações forçadas, portanto, da flexibilidade que foi introduzida nos tratados, logo com Maastricht, já agora, e depois foi evoluindo, que permita que um conjunto de Estados avance com uma política, aprofunde a sua integração, aprofunde a sua relação numa política europeia, mesmo que os outros não queiram. Estamos a falar só de 9 em 27, não é? 3 vezes 9, 27 é um terço. Portanto, se um terço dos países europeus quiser uma política, pode fazê-lo. Já foi um grande avanço. E os outros podem aderir quando quiserem. Isto é a cooperação reforçada. A cooperação reforçada permanente tem algumas nuances, porque aí já, para que outros países possam aceder depois a essa política, já tem que haver a aprovação dos que lá estão, mas é um caminho. E como sabes, neste momento, eu agora não sei exatamente se são 23 ou 24, mas a maior parte dos Estados-membros da União Europeia estabeleceram uma versão permanente em termos de defesa para justamente desenvolver a sua capacidade de intervenção. E, aliás, está neste momento a ser discutida uma intervenção europeia justamente nessa zona para também ajudar, no fundo, esta força multinacional que se formou ad hoc e para poder, no fundo, proteger a navegação. Claro. Numa zona crucial para a economia mundial. Crucial para a economia mundial. Portanto, eu acho que a hipótese nunca será, porque não há hipótese nenhuma disso ir por aí, de um aumento do orçamento de tal forma que permita pagar um exército europeu. Isso tem custos impossíveis, não é? Aliás, sabemos que Trump, por exemplo, critica a Europa por não contribuir suficientemente para a NATO. Enfim, como é que... Embora haja sinais que podem acalentar, que podem dar uma esperança no sentido de se criar um exército europeu, ou de haver uma estrutura europeia de defesa efetiva, real, capaz, operacional, capaz de... Um dos grandes problemas das Forças Armadas tem a ver com o armamento. A Europa também está a investir nessa matéria na sua própria política. Vamos ver como é que isso vai evoluir. Mas a hipótese da política, dessa política ser eficaz depende muito também dos orçamentos de cada país. Sim. O aumento do orçamento da Alemanha, prometido, mas ainda não cumprido, já agora estamos a falar de 100 milhões de euros, poderá ser um caminho, poderá acalentar um bocadinho. Só que nós, ao mesmo tempo, assistimos na Alemanha ao crescimento justamente de forças que se opõem a isto. E não é só na Alemanha, é nos outros países. É nos outros países. Portanto, acho que é possível. Não vejo que isso seja pela via do aumento do orçamento ordinário da União Europeia. O extraordinário, já agora é o outro exemplo que eu há bocadinho me lembrei, depois acabei por não falar, que é esta ida aos mercados para criar justamente o plano de recuperação europeu, PRR, como lhe chamamos. Foi uma ida ao mercado da União Europeia, um tabu absoluto uns anos antes. Não, mas era absolutamente impossível. Isso ainda foi falado no início da década de 10, por causa justamente da crise económica, etc. Foi imediatamente afastado pelo Ministro das Finanças alemão, pelos holandeses, por muitos países que disseram nem pensar. A verdade é que fomos por aí. Acabou por... Já há propostas para se voltar a fazer isso, só que isso tem um risco, é que isso significa endividamento. Ora, ser pago. Claro, alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Neste momento discute-se o aumento dos recursos próprios da União Europeia, com várias outras soluções. Mas vamos ver, não vejo que haja uma possibilidade de aumentar muito o orçamento europeu. A verdade é que desde o princípio que não passa dos 1,27% em termos nominais e em termos reais pouco mais de 1% dos Estados-membros. Portanto, como é que se cria um exército com isso? Não cria. Tem que haver um exército que seja baseado em política, que use os recursos dos vários Estados, de acordo com a sua capacidade e a sua vontade, e que possa ser operacional e efetivo, e que na indústria do armamento seja capaz de ir buscar onde existe o armamento que possa ser operacional e interagir. Portanto, isso tem uma designação que os militares têm, eu não me lembro, mas... interarmas, interoperacional. Sim, não sei. No fundo esse é o problema. Nós não podemos andar a comprar, já agora, sobre isso. Nós não podemos andar a comprar material muito antigo, como às vezes fazemos nas nossas Forças Armadas, que depois não é capaz de interagir com o outro armamento porque já não é compatível. E não só, e nem sequer consegues peças para... Além disso, já está obsoleto. Por alguma razão outros países os vendem. Vendem-nos porque eles já não são úteis. Esse é um erro, mas isso já não é... Exatamente. Diz-me uma coisa, antes de entrarmos na política nacional, o que é que tu achas que se está
o que é que irá acontecer se Trump voltar a ganhar as eleições nos Estados Unidos da América? Haverá alguma mudança na política de defesa americana? E isso irá influenciar a NATO? Enfim, por aí fora. Gostava de te ouvir. Helena, esse é o tipo de pergunta que tu podes perguntar a toda a gente vai dizer o que lhe vai à cabeça, Claro. sem ter nenhum tipo de garantia. Nem sequer é de garantia, quer dizer, não terá sempre muito pouca solidez. Nós não sabemos bem, eu acho que ninguém sabe bem, olhando, acompanhando, ouvindo, conhecendo o percurso. Eu há bocadinho dei o exemplo das políticas protecionistas, porque acho que devem ser chamadas assim, tomadas por esta administração. Não foi o Trump, foi esta administração que tomou. Foi o Biden. O Trump é basicamente um transacional, ou seja, o Trump o que faz é negociar. Tu dás, meu dou, tu dás, um homem de negócios, é assim que ele sabe fazer as coisas, é assim que ele vai continuar a fazer as coisas. As tomadas de posição dele, muito radicais, nomeadamente em relação à globalização, enfim, eu julgo que há uma diferença de globalização e globalismo, mas enfim, há aqui outras questões mais teóricas, mas ele opõe-se, ele diz, não, Estados Unidos primeiro, mas repara, foi o Biden que fez essas posições e outras, e portanto, eu acho que Trump vai obviamente surgir, se ganhar as eleições, como um furacão, de novo, a perturbar as relações internacionais. Certo. Ele diz que vai sair da NATO, o que vai tirar os Estados Unidos da NATO. Ele tinha dito. Já disse isso no passado, e a verdade é que não tirou. Embora complique, obviamente, toda esta situação. Por outro lado, há a guerra da Ucrânia. Ora bem. Daqui até lá haverá alguma solução para a guerra da Ucrânia? Não estou a ver nenhuma. Não vejo solução para a guerra da Ucrânia a curto prazo, nem sequer a médio prazo. É completamente diferente, apesar de tudo, o que se passa em Gaza, onde já há soluções claras, etc. Eu estou convencidíssimo, ainda há 2 dias o disse publicamente, que mais tarde ou mais cedo, sobretudo quando sair Netanyahu, que vai ter que sair por razões democráticas, pelo menos, as coisas terão de mudar ali. Não é possível sustentar isto, não é possível economicamente, em termos humanos, é uma coisa que não tem razão de ser no século XXI, nós passamos a vida a dizer isto, mas a verdade é que vivemos sob esta pressão em muitos sítios. Agora, Trump vai obviamente causar uma perturbação muito grande e sobretudo vai dar força na Europa, e agora falando para a Europa, que é o que eu conheço melhor, vai dar força na Europa aos movimentos, aos partidos, que já agora são todos diferentes. Não são todos, mas são diferentes uns dos outros, em geral. Vai dar força aos partidos populistas porque vão dizer, pois cá está, este é o caminho, este senhor é que sabe, é por aqui que queremos ir, e vai ser de facto o patrono destes movimentos todos, ainda mais do que já foi. Até porque estes movimentos agora são mais e estão mais pujantes. Portanto, Trump é obviamente uma ameaça desse ponto de vista para a coesão europeia e para o processo europeu, isso não tenho dúvida nenhuma. Se na prática ele vai, de facto, levar tão longe como diz muitas dessas promessas, há a questão ambiental, é outra questão fundamental nos tempos que correm, ele também aí põe travão, e vamos ver, quer dizer, neste momento nos Estados Unidos há duas tendências muito claras. Uma é, nos republicanos, ele está sozinho contra a ex-embaixadora. A ex-embaixadora enfim, já foi acusada por ele ser globalista e ser aquilo, coitada da senhora, que aliás era embaixadora dele, portanto foi nomeada por ele, etc. Mas é uma facção mais moderada dos republicanos. Mas a tendência nos Estados Unidos, como a tendência em todas as democracias, e eu, na minha opinião, é a grande ameaça à democracia, é de facto a radicalização, é de facto o extremismo, a polarização. E é uma polarização que puxa para as pontas, ou seja, nós não estamos com uma polarização do centro-esquerda, centro-direita, não estamos com 2 polos moderados, estamos com polos muito extremados. Isso está a acontecer em todo o lado. Será que a moderação consegue resistir? Como tu sabes, eu sou um moderado radical, como eu costumo dizer. Também eu. Pois, mas é que eu acho que a única solução para as coisas, a única solução verdadeira para os problemas reais é a moderação. Tudo o resto dá mau resultado. Deu sempre. Não me venham. Quer dizer, qual é a solução não radical, não moderada, que deu grandes resultados? Digam-me, eu não conheço. Também não. Aparecem, são extraordinárias, capitalizam o descontentamento das pessoas, justamente por aquela razão daquela divergência que conhecemos na democracia.
e os problemas das democracias que são reais, e as mudanças, e a aceleração do tempo, e tudo isso, a tecnologia, a inovação, tudo isso, mas não resolve os problemas. Pois. Eu tenho muita pena, não resolve os problemas. Digam-me, deem-me exemplos, digam-me qual foi o país um exemplo. onde soluções muito radicais, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita, resolveram algum problema. Verdade. Desde o comunismo, os países comunistas e a miséria que não é só, que é moral. Depois, há um problema de fundo na democracia, que não falámos ainda, mas que é bom falar, Sim. e que o Camões cita nos Lusíadas, que é a corrupção. Ora, bem, isso... A corrupção é um problema maior da democracia, talvez seja mesmo o maior problema. Quem é que fala da corrupção na boca aberta? É O verdade. tempo todo. É verdade. São os partidos populistas. Claro. Depois Mas há... também não têm propostas. Isso é que é engraçado. Não, quando dizem que vão recuperar o dinheiro todo perdido na corrupção, que é de facto muito. É muito, é. E Mas, depois não dizem como é que o fazem mas, também. Helena, mas os partidos moderados, cá está, os partidos, não me lá esquecemos o arco da governação, esquecemos blocos centrais, esquecemos chavões, esquecemos modelos passados e enterrados, na minha opinião. Vamos olhar para a realidade e dizer assim, o que nós precisamos é de políticas corajosas, em que nenhum dos problemas reais, nenhum dos problemas que vivemos sejam ignorados, nenhum, que sejam enfrentados de cara aberta, sem medo. Eu vou dizer uma coisa agora, Podes essa dizer. completamente incorreta, bem, olha, também não faz mal, Seja o que for. o gato não se zangue. Não, que é o seguinte, o problema de muitos políticos, em Portugal, e não só, Sim. é que muitos deles sabem que se atacarem esses problemas de frente, os problemas caem-lhes em cima. Ora bem. Ou seja, estou a deitar abaixo um prédio, se o prédio me cair em cima é chato, não gosto. Não dá jeito. Portanto, eu não vou atacar o problema de frente porque pode-me cair em cima. É que nós precisamos disso, nós precisamos de políticas de moderados que não tenham medo que os prédios lhes caiam em cima. Ora bem. É. Ora bem. Esse é a minha questão fundamental. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos contar com pessoas com bom senso? Onde é que estão essas pessoas? Queiram. As pessoas não estão para isso. As pessoas não estão para isso, porque de facto as coisas são complicadas. Quem é que capitaliza isso? É quem não tem medo que isso lhe caia em cima. E porquê é que não tem medo que isso lhe caia em cima? Porque a verdade é que nunca esteve envolvido em situações em que isso possa acontecer. Claro. Não é? Porque infelizmente a política ocidental, a política das democracias, houve alguns dos países, eu também não queria estar aqui a ser desagradável para país nenhum, nem vou dizer nenhum nome, mas não interessa. Estão na Europa Central, alguns dos países mais corruptos da Europa. Pois. Nós também temos um problema em Portugal, como todas as democracias têm. E os outros também têm, só que nos outros não há problema, porque quer dizer, se alguém abre a boca, enfim, é imediatamente enviado para o Gulag, como aliás o Sr. Navalny agora foi para a Sibéria. É verdade, está lá na Sibéria. Mas isto é aceitável hoje em dia, nos tempos que correm, que estas coisas aconteçam e que achemos tudo normal. Como também não é aceitável, já agora deixa-me só dizer-te mais isto, que continuemos a achar, a fustigar-nos permanentemente com sentimentos de culpa em relação ao nosso passado, colonialismo, a escravatura, tudo isso. Que nós tudo isso eliminamos, não é? E transformamos em anátemas, fomos nós que o fizemos, e continuemos todos contentes a contemporizar com situações e sociedades que são milhares de milhões, não são só milhões, são milhares, centenas de milhões, milhares de milhões de pessoas em situações de não digo escravatura, mas quer dizer, há tanta escravatura hoje como houve ao longo dos séculos. Pior, porque é num tempo em que a moral é outra. Muita dela dissimulada. Nós não podemos aceitar isso, não podemos aceitar a desigualdade das mulheres e as mulheres serem tentadas. No Afeganistão não podem fazer nada, mas isto é aceitável. Não há um clamor global contra isto. Estamos a clamar contra coisas que se passaram há 500 anos. E ainda bem, devemos pôr as coisas todas, analisá-las, ir para a história, fazer tudo. Olhemos para o que se está a passar ali ao lado. É horrível, quer dizer, estamos a viver isto e... Em vez de estar a reviver fantasmas e buscar esqueletos, quer dizer, trate-se primeiro do que é que se está a passar. Do que acontece agora, das pessoas reais que estão vivas, é isso que eu quero, é que resolvam esses problemas. Concordo, esses é que estão a sofrer agora, não é? Portanto, é desses que temos que tratar. E agora, chegando finalmente à política nacional, eu li uma entrevista tua ao Público, faz agora um ano, em que tu dizias o seguinte, naquela época, portanto, eu friso, há um ano, sobre a política nacional. A credibilidade das instituições e a ética da governação estão em causa. Certo. Um ano depois, o que é que tu tens a dizer sobre esta tua afirmação? Eu mantenho a afirmação e tiro a consequência. E a consequência é
Na minha opinião, foi isso que levou à queda deste governo. Demorou um ano. Mas Um ano não. Sim, demorou. Foi Já vinha atrás. em outubro. Não é possível, na minha opinião, não é possível. Quer dizer, a questão ética é uma questão crucial. Quer dizer, as sociedades organizam-se como todas, desde sempre, e tem, obviamente, uma raiz cultural, não é? Porque é através da cultura que nós evoluímos e enfim, assumimos novas posições e novas ideias que depois se generalizam. Portanto, no fundo, a moral a que nós obedecemos, a moral que seguimos, é uma moral social, não é? Se há 500 anos era normal queimar mulheres porque eram bruxas, porque era a moral que dizia que as bruxas devem ser queimadas, as pessoas agiam eticamente se queimassem bruxas. Claro. Depois havia aquelas que diziam, não, mas isso eticamente não faz sentido e, portanto, reagiam, revoltavam-se, depois eram elas próprias levadas ao índex da Inquisição e coisas do género. E as coisas não mudaram muito, nós vivemos de acordo com uma certa moral, essa moral tem estado a evoluir também muito depressa, é outro problema da complexidade, é esta evolução muito rápida da moral, da forma como nós entendemos os valores e a relação com os outros. Depois a ética é a forma como cada um de nós lida com esses conceitos e com essa realidade. Portanto, cada um de nós faz isso, tem essa relação em função do seu entendimento daquilo que é moral. Uns entendem de uma forma, outros entendem de outra. As instituições e o poder são, obviamente, um dos fatores mais poderosos. É como uma espécie, é como uma vela numa sala escura. Quer dizer, se eu tiver uma vela numa sala escura, eu sou necessariamente atraída para ela. O poder atrai as pessoas. O poder é a vela na sala escura. E os jornalistas, a comunicação social, as redes sociais, a nossa vida anda toda à volta dessa vela. Certo. Andamos todos o tempo todo a falar disso. Quer dizer, o que é que se fala em Portugal? De futebol e de política. Não se fala de mais nada. Claro. Os partidos, disto e daquilo. Os partidos são elementos fundamentais. Eu lembro, acho que é o... como é que se chama? Julgo que é o Hamilton, bem, é um dos pais fundadores Sim. nos Federalist Papers, não me estava a lembrar do nome, antes na Revolução Americana, enfim, nesse período, há um dos artigos que eu julgo, eu não me lembro se é eu acho que é o 10º, que fala dos partidos, das fações, ou seja, sim, o maior inimigo de uma democracia, ainda por cima uma democracia que estava a nascer, estamos a falar de democracias no século XVIII, não é? Portanto, nós há bocadinho falava das três revoluções, a Glorious Revolution, portanto, século XVII, depois a Revolução Francesa e a Revolução Americana, e na Revolução Americana há de facto, a Constituição Americana consolida um bocadinho isso de forma muito genérica, mas em todo o caso há de facto essa preocupação. E é nos Federalist Papers justamente que se escreve isso. As fações são um dos maiores inimigos, podem ser um inimigo desta organização. As fações, no fundo, são grupos de indivíduos organizados para defender os seus interesses, que funcionam em circuito fechado, etc, etc. Eu estou a modernizar as palavras, não me lembro exatamente das palavras, é um bocadinho isto. E, portanto, o problema dos partidos é esse, é resistirem a tornarem-se em fações. E eu acho que em certos momentos eles são isso, e são quase só isso. E isso é mau. Isso é mau porque isso é uma das coisas que cria, de facto, que torna essa vela uma vela nociva, que nos faz mal aos olhos, que nos faz mal, enfim, que não permite ver à volta. Portanto, eu acho que é importante a realidade que estávamos a viver nessa altura, mas não é só nessa altura, tem a ver com isso. Eu acho que a limpeza que é preciso fazer, e agora vou usar uma expressão, por exemplo, que o André Ventura usa muito, justamente para consolidar o seu carisma e o seu discurso, que é preciso fazer uma limpeza no que diz respeito aos procedimentos. Eu estou de acordo com ele quando diz não é possível que se continue a falar em cunhas e nisto e naquilo. Não é, mas não é ele que tem que dizer isso, são os partidos moderados que têm que dizer isso, são os políticos moderados que têm que dizer acabaram, como é que se chama, a participação em negócio, acabou esse tipo de esquema. Quer dizer, se não nos transformamos numa sociedade muito mais transparente, as pessoas vão continuar a rejeitar estas soluções e depois o que é que sobra? Sobram coisas muito piores. Claro. Porque o problema da democracia é sempre o mesmo. Não há ainda nenhuma alternativa que eu conheça decente. Nós podemos dizer, e temos direito a dizê-lo, e eu até já dou isso de barato, na tal moral e na tal posição ética em relação a estas questões, podemos dizer, está bem, os outros países têm direito a governar-se como entendem. Eu acho que sim, mas até certo ponto, porque quer dizer, se eles governar-se como entendem, é assassinar populações, é escravizar populações, é transformar metade da população em párias que nem sequer podem ir à escola. Quer dizer, isso para mim não é aceitável. Não. Vivemos num mundo... Há limites morais e éticos que são inaceitáveis. E portanto, sim, eu acho que houve de facto demasiadas, e já agora para usar outra expressão também
conhecido, atrapalhadas, para ao fim deste ano podemos dizer, bom, isso foi resolvido, agora os portugueses vão dizer o que é que querem, dirão, e eu, se há coisa que eu acho que é fundamental, para partirmos dessa base, é respeitarmos a opinião das pessoas. Depois as pessoas quiserem outra vez a solução anterior. Quiseram, pronto, acham que é bom e depois vamos viver assim. E depois vamos ver. Mas tu estavas a falar dos partidos, porque os partidos são o único veículo de chegar ao poder. Porque a nossa Constituição não permite que haja, por exemplo, candidaturas de independentes, etc, etc. E, por exemplo, o Nuno Palma falava disso, que achava que isto não podia estar só nas mãos dos partidos, mas que deveríamos ter um sistema mais eleitoral mais aberto, de modo a que grupos de cidadãos, etc., pudessem. Mas isso é outra conversa. Isso é outra. Mas nesta mesma entrevista que deste há um ano ao público, afirmavas também que o PSD deveria organizar a sua relação com o Chega. Sim. E outra coisa completamente diferente, mas que não é muito diferente, e que Santana Lopes deveria voltar ao PSD. Sim. Porquê? Olha, primeiro, eu comecei por ser muito, muito crítico, e ainda sou crítico do Chega. Acho que o Chega é uma má solução, é uma má resposta, mas é a resposta da moda, se quisermos chamar-lhe assim, para simplificar também. É aquilo que neste momento é possível, até porque provavelmente é importante que as pessoas tenham uma forma qualquer de expressar a sua insatisfação. Do ponto de vista da política, das políticas públicas, do desenvolvimento do país, etc., não é certamente uma boa solução, pelas razões que já falamos. Agora, é um partido que está ali e há uma coisa que não se pode ignorar, será 1 milhão de eleitores, 800 mil, 1 milhão e meio. 200 mil e agora terão 400 mil. 400 mil. Portanto, não se pode ignorar as pessoas têm uma voz e temos que a respeitar. E, nesse ponto de vista, é importante que justamente os partidos, todos, não é só o PSD, todos os partidos, olhem para o Chega e digam, está aqui um partido que representa pessoas, representa eleitores. Esses eleitores não são os párias. Estão enganados, fizeram mal, eu tenho que os convencer disso. Não é possível. Também é verdade que o próprio André Ventura já fez um esforço para se normalizar. Já não é a mesma coisa. Os discursos iniciais eram inaceitáveis. Verdade. Eu acho isso, eu aliás até acho que escrevi isso alguns, eram inaceitáveis. Quer dizer, não é possível ter aquele tipo de discursos que, mais uma vez, violam, na minha opinião, A dos ciganos e não sei o quê. tudo aquilo, Sim, quer dizer, sim, tudo sim, as castrações químicas, soluções. Exato, pena de morte. Mais uma vez é a solução fácil, quer dizer, sabes uma coisa, se nós perguntarmos à inteligência, lá vou eu fazer um desvio, se nós perguntarmos à inteligência artificial como é que se resolve o problema do ambiente, a inteligência artificial resolve num instante. A inteligência artificial é uma solução populista, diz assim, elimina-se a humanidade. E acabou-se a poluição, acabou-se o... Morre tudo. Está resolvido. Mas isto é um exercício teórico que já foi feito, que é pedir a um programa que indica uma solução e o programa diz, bom, o problema é este, são estes senhores, estas senhoras... Estão a estragar isto tudo, damos cabo deles. Portanto, soluções radicais são sempre fáceis. Portanto, eu acho que normalizar, e depois há uma outra expressão que eu uso sempre, também já agora, devo ter usado essa vez porque eu passo a vir a usá-la, que é a expressão, que é uma expressão, eu julgo, do Clemenceau, eu ando à procura a ver se consigo perceber quem é que o disse, foi um político francês, qualquer coisa do género, j'ai beaucoup vu des radicaux ministres, j'ai jamais vu des ministres radicaux. Vi muitas vezes políticos radicais serem ministros, nunca vi ministros radicais. Certo. Normalizo. Quando chegam lá, temos imensos muda exemplos, inclusivamente agora, aliás, se nós pensarmos bem, já agora mais um desvio, só para dizer o seguinte, curiosamente, a grande revolução na Europa e nas democracias europeias dos últimos 20 anos foi causada por um político moderado, por um político de direita moderado. Foi David Cameron, o responsável pelo Brexit. Verdade. Não foram os radicais, depois apareceu o Boris Johnson, mas quer dizer, dito isto, e como é que se chama? O Farage, não é? O Farage. Mas dito isto, quer dizer, foi ele que fez isso. Foi ele que fez esse não disparate. extremista. Não, foi ele. Portanto, ele próprio, por razões pessoais, para conseguir, agora é ministro dos Negócios Estrangeiros outra vez. Exato. Secretário. Agora, portanto, essa normalização é crucial. É crucial que o Chega seja envolvido, não necessariamente numa solução de poder. Eu julgo que isso também não fará sentido, até porque não estou a ver que o Chega tenha qualquer tipo de mais-valia nesse aspecto. Sim. Não é? Porque, quer dizer, repara, ser só o Ventura é apenas uma... Como é que eu ia te explicar isto? Não, é apenas uma cedência à vaidade. Enfim, é aquela... A fazer o que ele quer. A vanglória de mandar. Exato. Quer dizer, eu quero ser ministro, eu quero ser... E eu isso acho que não faz sentido, e ele não tem quadros.
Ele não tem quadros. Tu sabes, eu conheço muita gente que está no Chega, tu também, conhecemos todos, sabemos bem, são pessoas que não estão preparadas para isso. Portanto... E como é que tu então normalizarias as relações com o Chega? Não, eu acho que as relações com o Chega têm que se normalizar para já no discurso, em primeiro lugar. Depois tem que haver uma coisa que não há no PSD, mais uma vez, aliás, não houve na AD neste congresso e houve logo uma série de confusões. É preciso ter um discurso comum, é preciso estar claro, as ideias têm que estar muito claras e depois têm que ser sempre as mesmas. Nós não podemos estar sujeitos a esta loucura de uns dizem uma coisa, de outros dizem outra, depois os outros já dizem o que disseram. Depois, não podemos. Isto é que causa nas pessoas repulsa. Aquilo que leva as pessoas a recusarem qualquer solução mais moderada, mais normal, mais pensada, ponderada, etc. Porque tu repara, por detrás, por exemplo, da AD e do PSD e de outras soluções de direita, até de independentes, eu, por exemplo, acho que é fundamental cada vez mais haver pessoas da sociedade civil a participar. Os partidos têm que perceber isto. E atenção, não é participar, como é que eu ia dizer, capturando as pessoas, fazendo delas reféns da lógica partidária, aproveitando-as na sua independência, na sua capacidade, na sua competência, para melhorar tudo e o partido ser um catalisador disso, não ser o veículo em que as pessoas estão trancadas lá atrás e não podem mexer-se. Porque não se mexem. O problema é que não se mexem mesmo. E quando tentam mexer-se rapidamente as coisas correm mal. Mas isso, exemplos há muitos, não é? Portanto, esta reforma, tu dizias há bocadinho reforma. A reforma é do sistema partidário, do sistema eleitoral, do sistema político no seu todo. Tem que haver estas três reformas. No sistema político ainda há a questão da moral, no sistema partidário ainda há a questão da natureza e do funcionamento dos partidos, abrindo-se à sociedade a sério, verdadeiramente, deixando de ser fações, e no sistema eleitoral. Olha, a sugestão e a proposta tão antiga já do Ribeiro e Castro, coitado, continua a debater-se e a lutar por isso e não consegue. Mas tem toda a razão. Tem que haver mudanças. E essas mudanças, quem é que as vai fazer? Não faço ideia. Quanto à última pergunta de Santana Lopes, eu acho que o Santana Lopes enfim, tenho dito isso publicamente tantas vezes, eu acho que o Santana Lopes é um dos poucos políticos, digamos, com envergadura que nós temos em Portugal, que ficou muito marcado por acontecimentos, na minha opinião, o trataram muito injustamente. Ele próprio nunca foi capaz de superar isso, essa imagem dele se fez, e é uma imagem que está na cabeça das pessoas. Fala-se do nome dele, é quase atávico. As pessoas, o Santana Lopes enfim, sei lá, e a fitinha na cabeça, e isto e aquilo, é tudo um disparate. E depois fica também aquilo que aconteceu no governo dele, que eu volto a dizer, moralmente, ou eticamente, comparado com o que se passou, com outras coisas, não tem nada a ver. Foi, e eu tinha, e aliás, conhecia e gostava do Jorge Sampaio, tenho maior respeito por ele, o senhor eu gostava mesmo dele pessoalmente, e enfim, tive alguma interação com ele e gostava dele. Acho que ele ali cometeu um erro grave, porque havia o Parlamento sustentava aquela maioria, as trapalhadas de que se falava eram comparadas com o que são agora, não eram nada, não houve nada. E depois Santana Lopes tem duas coisas que eu aprecio muito, repito, já o tenho dito várias vezes, vou tornar a repetir. Primeiro, faz coisas. Gastou muito dinheiro, mas eles gastam todos. Só que muitos gastam e o dinheiro desaparece na mesma e depois não se sabe onde é que está. E ali sabe-se. Portanto, em primeiro lugar faz. Bom, me disseram, vou à bancarrota, isto e aquilo, tudo bem, vamos ver. Agora, dito isto, para isso há escrutínio, para isso há eleições até, não é? Perdeu as eleições, perdeu bem. Para mim não há eleições boas e más, o povo decide bem sempre. Agora, em segundo lugar, eu não lhe conheço, e agora uma nota pessoal, eu não lhe conheço enriquecimento sem causa, não conheço nada, quer dizer, atrapalhadas, todos fizemos, quem é que não fez? Erros, quem é que não fez? Criou aliança, foi um erro? Olha, eu gostei da experiência, foi uma oportunidade de fazer várias coisas, aprendi muito, cresci muito até politicamente, tenho pena que não tenha resultado. Não vou hoje falar sobre isso, eu acho que há razões muito claras, enfim, pode-se aprofundar um bocadinho o que se passou. Foi pena, porque sobretudo o espaço do liberalismo tinha ganho com isso. Pois era. Porque, já agora, eu acho, e agora não se zangarem comigo, mas eu acho que o problema da iniciativa liberal é que a iniciativa liberal é uma confusão ideológica. E ser uma confusão ideológica é mau. É uma confusão ideológica que, pelo trio de, digamos, de
razões pelas quais as pessoas votam em alguém, não. As pessoas votam num líder, votam numa ideologia e votam contra alguém. As 3 razões para votar, em geral, sim, de uma forma simplista. Ora, a Iniciativa Liberal apresentou-se como ideologia. Percebeu-se que a ideologia era uma confusão, porque a verdade é que é da direita, enfim, é pela economia de mercado, é pelo mercado livre, etc. O liberalismo vai da esquerda à direita. Pois vai. E, portanto, John Rawls, por exemplo, é um liberal de esquerda. Uma tese, sobre a ignorância, aquelas coisas todas, chegaram. Mas há os liberais de direita, que têm, em termos de valores, em termos de costumes, etc., têm uma posição mais conservadora. É o meu caso. Assumo isso, que sempre fui, e aliás foi isso que tentámos, eu tentei, em particular, mas eu não era membro da Aliança. Mas sempre independente. Fui independente e agora ainda sou independente, apesar de estar na Assembleia Municipal, mas foi nessa qualidade que concorri. Agora, depois, o que é que substituiu essa confusão que, na minha opinião, já existia nesse ano e foi um dos problemas, porque a Iniciativa Liberal, de facto, a Aliança ganhou a Iniciativa Liberal, como aliás ganhou a André Ventura nas europeias. Mas o que é que substituiu? Os líderes. O tal líder carismático, porque de facto o Coutinho de Figueiredo tinha carisma. Tinha carisma, as pessoas gostavam daquele estilo, daquela pessoa. Sem dúvida. Isso desapareceu. Portanto, o que é que ficou? Não ficou nada. E como não ficou nada, a Iniciativa Liberal cai. O Chega é um exemplo de voto pelo carisma. Claro. Carisma, ideologia não há nenhuma. Enfim, há esta coisa da extrema-direita que também é muito fácil. Arruma-se tudo na extrema-direita e... sem ninguém saber muito bem o que é aquilo. O que é isso? Pois já se fala em fascismo e em nazismo, quando essas coisas já são todas do passado. Não quer dizer que não haja imensos problemas, já falei disso. Mas em todo o caso, portanto, e por isso é que eu acho que Santana Lopes faz falta à política de Portugal. Ele está na política porque ele é Presidente de Câmara, mas dito isto faz falta. E o discurso dele... Foi bom. Sim, eu ouvi. Mas, portanto, significa que continuamos sem Partido Liberal assumido, não é? Porque com a morte do Aliança, morte que não é morte, mas com o desaparecimento. Coma profundo. Coma, exatamente, dizes bem. Com o coma do Aliança e com a desincronização da Iniciativa Liberal, vou-lhe chamar de desincronização, tenho a impressão que realmente existe aqui algum espaço para aparecer uma alternativa que possa esvaziar o Chega, por exemplo. Enfim, não sei, é uma coisa a pensar. Vamos ver. Exatamente, porque o xadrez destas eleições, o que é que tu prevês? O que é que vai sair no dia 10 de março? No dia 11. Só para terminar. No dia 11 completa-se. No dia 11 completa-se a entrevista. Fazemos a segunda parte. Não faço ideia. Vamos lá ver. Quer dizer, não faço ideia. Nós vemos todas as sondagens, mas eu acho que as sondagens cada vez valem menos, no sentido... Eu sei que não é essa a teoria, enfim, tu falares com alguns dos grandes, eu não sou um especialista em sondagens. Sim, eu entrevistei o António Salvador. Exatamente, Exato. O Pedro Magalhães também sabe muito disso, o Paixão Martins, enfim, há muitos especialistas disso, o Paixão Martins escreveu um livro sobre isso. Nós temos, obviamente, um grupo de... Basicamente, tu olhas para ali e vês grupos, pessoas que dizem que já têm a sua decisão tomada, depois um grupo de indecisos. As últimas versões, as últimas sondagens dizem, bom, mas os indecisos... quando vamos a ver os consolidados, a AD está quase ao nível do Chega, o Chega está quase ao nível da AD, e depois os outros... Há 3 partidos, nos 20%, quase. Vamos lá, o problema da AD, eu julgo que a convenção, aquilo era uma convenção. É uma convenção. Correu relativamente bem. Houve essa confusão, na minha opinião, muito escusada, absolutamente escusada, devia dizer que apoiava, depois já não apoia, depois volta a apoiar, enfim, não pode ser, não é possível, aquilo tem que ser preparado, tem que ser trabalhado. Tem que ser, a comunicação tem que ser. Sabes que é uma coisa, eu trabalhei muitos anos em comunicação, também sabes, antes de voltar à minha original função e competência, que é ser advogado. Mas, e na comunicação, uma das coisas é trabalhar muito, é preciso trabalhar muito, e quando eu digo muito, é mesmo muito. Sim. Para tu teres o contrário do que eu estou a fazer aqui, eu não trabalhei nada, portanto isto sai tudo desconchavado. É isso mesmo que se pretende. Exatamente, aqui. por isso mesmo é que eu não trabalhei nada. Não, mas para te dizer que, de facto, é preciso que as coisas estejam muito claras, em primeiro lugar, na cabeça de cada um. A comunicação é um fenómeno muito simples. Eu vou tentar resumir da forma mais simples que sei, que é, eu quero dizer uma coisa,
Eu tenho que dizer aquilo que quer dizer e tu tens que perceber aquilo que eu quis dizer. Portanto, há aqui uma fase, um triângulo, em que eu quero dizer uma coisa, eu sei o que é que quer dizer. Se eu nem sequer sei o que é que quer dizer, se é de improviso, corre mal. Portanto, eu em primeiro lugar tenho que saber o que é que quer dizer. Depois tenho que dizer aquilo que eu quero dizer. Exatamente. Aí já falha muita coisa. Há aquele jogo à volta da mesa, não é? Tu dizes à pessoa do lado É o telefone. uma coisa, chega ao telefone. Chega ao fim, já é uma coisa completamente. Isso é um exercício de comunicação. É verdade. E no final, a outra pessoa tem de perceber o que eu disse e o que eu disse tem que corresponder ao que eu quis dizer. Ora, Certo. isto é crucial. Verdade. Isto é crucial. Depois há outra coisa. Nós estamos a perder como sociedade, na minha opinião, mas isso agora, se calhar, olha, há outras das coisas, há bocadinho falávamos do velho do Restelo por causa do Camões. Exato. Eu acho que o velho do Restelo disse coisas acertadíssimas e disse coisas que representam o imobilismo daqueles que não embarcam, não é? Pá, também a maior parte dos que embarcavam já não voltavam, como tu sabes. Aliás, Exato. como muitos dos que agora emigram, também já não voltam, Volta. porque encontram melhores condições de vida. Isso é outro drama deste país. É verdade. Cá está, nós precisamos é de cuidar das políticas públicas e de fazê-lo a sério. Outra das coisas que eu defendo, não sei, nessa entrevista não deve ter dito, não foi sobre isso, mas uma das coisas que eu defendo é pactos de regime. É fundamental um país, todos os países que eu conheço, civilizados, que evoluíram e que estão à nossa frente no desenvolvimento, são países que em áreas cruciais estão de acordo. Claro. A defesa é fundamental. Nós temos que saber que tipo de armamento, que tipo de... Onde é que investimos? Nós não temos dinheiro para tudo. Não podemos ter submarinos e helicópteros a cair aos bocados e fragatas que não fragatam. Quer dizer, não podemos. Nós temos que encontrar... Gostei das fragatas que não fragatam. Não fragata. Nós podemos inventar verbos a qualquer... Podemos. Mas olha, só ainda sobre a comunicação, o valor das palavras. Ora, A grande dificuldade na língua não é tanto, na minha opinião, não é tanto... não é de certeza a ortografia. Não é. Quer dizer, é chato a pessoa ver consenso mal escrito ou conselho em vez com SNC, coisas assim do género. Mas tudo bem, ok. Hoje em dia também com os corretores é fácil. Não é. A estrutura das frases já é mais importante. Eu dizer as coisas com cabeça. Bastante. Enfim, ter o predicado no sítio certo. Não é as vírgulas, por exemplo. As vírgulas, nós temos todos aqueles jogos, aquelas brincadeiras sobre a vírgula. Põe a vírgula ali e muda completamente o sentido da frase. É verdade. Verdade. Mas como quase ninguém sabe usar vírgulas, Verdade. desculpamos isso uns aos A outros. vírgula está em desuso. Mas o mais importante de tudo é o que a palavra significa. E É a escolha. é a escolha da palavra certa. E a escolha da palavra certa entre sinónimos é crucial, sobretudo em política. Porque uma coisa que eu digo, que o significado é aquele, mas já não é bem a mesma coisa. Eu tenho um exemplo que é um exemplo ridículo, mas é um exemplo que eu uso há muito tempo. E é um exemplo que me faz confrontar com uma das minhas limitações de miúdo. Sabes qual é? É que eu, como todos nós, Sim. eu acho que quase toda a gente, criei tabus na minha cabeça em relação a certas expressões e a certas palavras. Verdade, todos nós Pronto. temos isso. Agora há muita gente que embirra com a resiliência. Sim. Porque a resiliência, de facto, não é a palavra da moda, a gente, ok, mas tem um significado, portanto, se eu usar bem, Ela existe. ela existe. Mas quando eu era estudante, uma das coisas que eu lia nos dicionários, nós na altura tínhamos dicionário, eu adorava dicionário. Uma vez fui apanhado a estudar um dicionário, eles começaram todos a gozar comigo, claro. eu era adolescente, e eles, o que é que estás a fazer? Estou a estudar o dicionário. Eu achava que era muito importante estudar o dicionário. Mas não é preciso é ler, mas pronto, não interessa. Mas isto é para te dizer que uma das coisas que eu aprendi foi que a palavra constatar não se diz. É verificar. Quer dizer, É verificar. é verificar. Foi uma Constatar das coisas que o meu pai me ensinou. também, não, mas estás a ver, olha, mas aqui entre nós é com isso que eu sou confrontado. Eu não sei se isso hoje faz sentido. Porque aqui entre nós ninguém... Já passou a ser o normal. Já toda a gente constatar. E para te ser franco, eu continuo a ter dificuldade, eu substituo sempre por verificar. Também. Mas para te ser franco, eu às vezes digo assim, mas espera aí, aqui fica muito melhor constatar que verificar, porque verificar tem outro sentido. Eu verifico que qualquer coisa, eu verifico que aconteceu aquilo, ou eu vou verificar um texto. É verdade. E o constatar só tem aquele sentido. Portanto, é melhor o constatar. É um galicismo escusado, como diz o dicionário, se calhar mas é um galicismo útil. Eu sei, é um galicismo. Mas pronto, depois há o abajur, depois há coisas assim, não há muitas palavras. Mas isto é só para dizer que na política é preciso muito cuidado com isso. E eu acho que não há cuidado. As pessoas, porque as redes sociais, a simplificação da linguagem, o uso de sinais simplificados,
que é o que os jovens e os menos jovens, hoje toda a gente faz isso, quer dizer, todos usamos emojis, quer dizer, nós andamos... E a mensagem política agora é TikTok. E a mensagem é TikTok, e portanto estamos a perder valor na mensagem. Claro. Mais uma vez voltamos à questão da língua. A língua tem um valor por causa também da sua complexidade, da sua profundidade, dos significados diferentes, e eu acho este exemplo, mas acho mesmo, porque eu fixei-o e uso, porque acho que é o exemplo que me permite explicar porque é que a diferença entre duas coisas, ainda por cima uma delas que era proibida, mas que cada vez mais me parece que deve ser usada porque faz sentido. Faz sentido. Porque a outra tem um duplo sentido. Então, para não haver ambiguidades, eu uso aquela. Eu constatei que este partido não presta. Exato. Constatei. Eu verificar porque foste fazer Foste contas. lá Não. olhar para os estatutos, Portanto, e não sei o quê, não sei o que mais. Mas é isso. Exato. Portanto, É. sim senhor, eu acho que é preciso que a linguagem mude, que haja mais cuidado com isso e que os discursos sejam discursos que... por exemplo, há outra coisa engraçada. Isso assistiu-se na convenção, acho eu. Não houve ali nenhuma preparação dos vários discursos. Cada um falou do que quis. Sim. Eu posso estar enganado, e se estiver enganado, peço já desculpa antecipadamente, porque enfim, não, estou a dizer uma coisa que não é verdade. Sim. Hoje uma das minhas grandes lutas é essa, entre os factos e as opiniões. Acho que é preciso distinguir bem isso e também ninguém está a distinguir. Cada vez se confunde mais tudo, dá jeito. Mas dito isto, uma das coisas que eu acho que aconteceu é que não houve uma preparação. Eles não se juntaram, todos os que iam intervir, para dizer, olha, eu vou falar sobre isto, eu vou falar sobre Não, eu isto, penso que o da agricultura falou da agricultura, houve ali não, quer dizer, eles foram convidados com esse sentido. Exato. O Homem Cristo foi convidado para falar da educação. Sim. Mas em termos políticos, de linha. não sei se... Exato. Eu não perguntei ao Pedro Santana Lopes se ele fez a intervenção, se combinou antes o que é que ia dizer, mas duvido. Cada um fez a sua preparação. Mas atenção, mas eu não estou... Isto nem sequer é propriamente uma crítica do sentido mas eu percebo. de fizeram mal. Eu percebo. Eu acho que isto é mais ou menos o que acontece. Eu uma vez, há uns anos, estive numa coisa, organizei e participei, mas estive com uma outra, na altura uma consultora também, internacional e tal, preparar um congresso, uma conferência, uma coisa grande, internacional, e aquilo demorou semanas a preparar, porque as pessoas, havia conferências, havia reuniões entre as pessoas, cada um dizia o que é que... Exatamente, mas quase ao pormenor. Eu vou falar sobre isto, mas vai falar sobre aquilo, então não ponha. E ali, vai falar sobre o quê? Que é para não haver sobreposição de ideias. Exatamente, para que no final haja um discurso coerente e a pessoa diga, olha, eles querem isto, para fazer isto. O que é que nós andamos a fazer? Andamos a fazer cherry picking. Eu cá está a escolher as cerejas. Exatamente. As cerejas do que disse, obviamente, o Montenegro, depois o Portas, o discurso do Portas. Salientaram-se ali alguns discursos. Devia ter havido, no fundo, uma espécie de linha condutora que levasse a uma conclusão uniforme. E essa conclusão era o que as pessoas fixavam dali. Eu percebo. Olha, Paulo, eu acho que já excedemos o nosso tempo, com grande pena minha, porque a conversa ainda dava para mais de uma hora, pelo menos, porque isto tem que mais cerejas. Estávamos a falar de cerejas. Agradeço-te imenso. Nada. Este bocadinho. Fica combinada uma segunda conversa depois das eleições. Exatamente. Para vermos o que é que aconteceu e o que é que se está a passar, porque eu acho que isto vai ser uma turbulência terrível depois do dia 11 de março. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast, ativem o sininho, sigam-nos no YouTube, nas redes sociais, sigam o nosso site e mandem-nos mensagens acerca do nosso podcast e sugestões. Obrigada e até à próxima!